Fala galera, beleza? Moradeiro na área, bora falar um pouquinho sobre lojas americanas e claro, B2W, que saiu o balanço delas aí. Acho que foi hoje, não sei se foi das duas hoje, mas a gente vai falar das duas sem entrar muito no detalhe, até porque nem importa muito assim. O importante é entender o cenário e a expectativa do mercado, tá? E a gente vai explicar um pouquinho. Lojas americanas e B2W não animam com o resultado do quarto trimestre, mas dão sinalizações positivas sobre 2021. Aumento tímido de vendas no online desanimou, mas dados de janeiro e fevereiro mostram melhora. Analistas monitoram concorrência, afinal, as varejistas aí sempre preocupadas e com razão, né, com concorrência. E aí você consegue comparar setores aí, varejo tem uma concorrência muito forte, tá? E aí, lembre-se, like no vídeo, se inscreve e compartilha se você é novo aqui, bem-vindo ao Amor ao Dinheiro. E não deixa de me seguir lá no Instagram, Amor ao Dinheiro Oficial, e também entrar no Telegram, que é gratuito. E é o melhor Telegram do mercado financeiro do Brasil. As melhores pessoas estão lá, tá bom? E olha lá também, não esqueça, hein? Votação diária tá rolando, vamos ver quem tá em primeiro aqui, ó. Tá rolando pesado, o Klabin em primeiro para fechamento de semana hoje. Entre aqui e dê uma olhada, já tá quase no horário do fechamento. E também não esqueça do cupom que tá aqui na sua tela, tá vendo, ó? Peter20, 20% de desconto em qualquer curso aqui da aba cursos. Tá acabando, hein? É só até o final do dia de hoje. Você entra lá e coloca o cupom Peter20, tá bom? Então, bora falar um pouquinho então de mercado. E aí, vamos dar uma olhada nesse balanço. Em um dia de ganhos para o Ibovespa, sim, o Ibovespa está muito animado. As ações das lojas americanas e de sua controlada B2W, a Betou3, registram quedas expressivas nessa sexta-feira e que chegam a ser de cerca de 4%. A gente já vai ver isso lá no gráfico. Além de um dia negativo para as companhias do e-commerce, em geral com a forte queda do Nasdaq, lá nos Estados Unidos, que concentra as ações do setor de tecnologia por lá. Os papéis repercutem os resultados do quarto trimestre, visto como mistos pelos analistas de mercado, né? Todo mundo, cada um dá uma opinião, é claro, acaba sendo misto, tá? Então olha lá, Lame 4 registrou lucro líquido de 400,4 milhões no quarto trimestre de 2020, né? Melhor do que da Via Varejo, se você parar para pensar, se eu não me engano, Via Varejo foi 300 e pouco, mas o ano foi 1 bilhão, tá? Não lembro os números certinhos agora, se eu estiver lembrando errado, comente aqui embaixo, me perdoe, tá? Valor muito próximo aos 398 milhões apurados no mesmo período de 2019. A receita líquida da controladora chegou a 4,11 bilhões nos últimos 3 meses ali de 2020, recuo de 4,8%. No consolidado, as receitas foram 7,43 bi, avanço de 15%. A venda bruta de mercadorias, GMV, né, famosa GMV, foi de 3,4 bi, avanço de 18,4%. Enquanto isso, na B2W, registrou um lucro líquido ali de 15,6 milhões no quarto trimestre de 2020. No mesmo período do ano anterior, a companhia havia registrado prejuízo de 22,13. Então já pinta um cenário muito mais animador. As vendas totais de GMV, né, da empresa somaram 9,18 bi de outubro a dezembro do ano passado, né? Uma forma diferente de falar quarto trimestre de 2020, o que configura um crescimento de 38,2%, tá bom? Então, não foi um balanço tão ruim. E tem que lembrar uma coisa, galera, quando a gente olha para uma Via Varejo ou uma Magalu, a gente está olhando só para uma empresa que tem um ativo. Quando a gente olha para lojas americanas, são dois ativos diferentes da mesma empresa, basicamente, tá? Então, tem que levar isso em conta. Conforme destaca aqui a Levante Ideias de Investimentos, o resultado da B2W veio um pouco abaixo do esperado, mas a empresa voltou a apresentar lucro líquido no trimestre, ainda que modesto, puxado pela forte alta das vendas e melhora na eficiência operacional, tá? Aqui a gente não precisa lembrar tanto aqui a opinião dos analistas, acho que a gente pode ser um pouquinho mais curto e grosso aqui e lembrar o quê? Que Lame e B2W anunciaram a fusão, então a gente tem que ir lá para o gráfico, não tem jeito, agora é olho no gráfico, tá? Então, quem lembra aqui, ó, faz pouco tempo, mas eu sei que vocês são esquecidos, tá? B2W e Lame 4, né, lojas americanas, também tem a Lame 3, anunciaram uma fusão e a gente teve uma alta incrível aqui nos dois ativos, tá bom? O ativo chegou aqui no diário, fica um pouquinho difícil de enxergar. Vamos jogar nos 15 aqui, olha lá que alta incrível aqui na época do anúncio, tá? Chegou a 17% de alta. Betou3 e Lame 4, acho que foi até melhor, né? Lame 3 foi o recorde de 40 e poucos, mas Lame 4 teve 20%. E essas duas que a gente vai comentar agora, tá? Então de olho em Betou3, 3,5% de queda, tá bom? Na contramão do mercado. E nosso mini índice
na contramão de Betou3 aí de Lame 4 também subindo e rompendo. Lembra que eu falei de manhã? Esse 100, deixa eu puxar meu point of fix aqui. Esse 114.600, olha lá que bonitinho, bate como resistência, volta como suporte, suporte na região do próprio topo dessa região aqui, ó, zona de acumulação. Eu já falei, galera, gráfico tem que estudar, tem que praticar. Quer tudo mastigado, quer aprender? Tem o curso na descrição com o cupom até o final do dia de hoje, tá? E aí nós temos aqui fundos ascendentes, uma possível LTA de curto prazo aqui, para a gente se guiar com essa tendência de alta do nosso mini índice. E aí, claramente, o mercado aqui da Betou3 e da Lame 4 indo na contramão, tá? Então, ela até acumulou aqui nos últimos dias, literalmente dias, né, do de janeiro e fevereiro, e aí rompe um fundo e não consegue recuperar, tá bom? Então, continua uma tendência de queda. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles negativos, uma região de suporte muito atraente ali no 6953, principalmente depois do anúncio da fusão, né? Anunciou a fusão, tô me enrolando todo, né? Mas anunciou a fusão e aí subiu demais, tá? E aí agora, depois da crise Petrobras, o ativo volta a cair e romper fundos que não deveria romper. Então, qual que é a perspectiva que você deveria olhar aqui? Betou3, tá? É desconto, né? Uma Black Friday aqui para essa varejista que promete bastante com a fusão ali com a Lame 4, tá? E por enquanto é queda livre, não tem jeito, tá? No 15 minutos é topos e fundos descendentes, e aí o 6953 como um belo suporte. Nós temos alguns outros pontos aqui que vale a pena destacar, que já foi buscado, como 6686 e até ali um pouquinho antes, o 6772, por ali. Marque esses pontos no seu gráfico, mas eu fico mais de olho aqui no 6953, tá bom? E por enquanto 3,3% de queda. Já a Lame 4, mesma história ali, percentual muito parecido, 3,66% de queda. Ainda temos topos e fundos descendentes. Aqui ele deu uma alta um pouquinho diferente de Betou3, que sustentou, tá vendo a diferença? Ó, Betou3 rompe fundo, Lame 4 não rompe fundo, então já pode estar indicando uma reversão de tendência. Mas como elas são basicamente a mesma empresa, tá? Entre aspas, é lógico que é entre aspas, não precisa comentar aqui embaixo, mas elas deveriam se mover de forma parecida, então de olho nisso. Pode ser que Lame 4 venha buscar um fundo um pouquinho maior, com Betou3 ainda caindo, ou pode ser que Betou3 faça um spike aqui no 6953 e já reverta para uma alta muito em breve, tá? E aí Lame 4 é a mesma história, tá? Também teve spike de alta, devolveu o que não deveria durante essa era aqui da Petrobras, né, esses BOs que a gente passou. Pode ver que o ativo bate no fundo do 2264, se bobear foi até no ponto, tá bom? Olha lá como o gráfico é maravilhoso. E aí a gente está dentro de uma zona de acumulação do 2610 até o 2264, que tem ali no meio 2417 como um suporte, agora resistência, tá? Então as duas aí, na minha opinião, bem descontadas, principalmente depois de um anúncio de fusão, tá bom? Então pode ser bem interessante um investimento de longo prazo para esses ativos. Lame 4 dentro de uma zona de acumulação de meses e no diário tá bonitinha para uma compra talvez aqui depois de um rompimento de topo aqui no diário. Ele recua com certas crises, né, certas notícias de crise. Ele faz uma LTAzinha aqui, que ele deu uma violinada, mas ele volta para ela. Pode ser uma compra interessante para longo prazo, tanto uma quanto a outra, pensando aí na fusão, tá bom? Então o balanço não foi tão ruim quanto imaginaríamos, os números reverteram para positivo, principalmente da Betou3, tá? A Lame 4 meio que se manteve, como a gente viu aqui na notícia, e essa notícia é claro que estará na descrição para você acessar, tá? Mas por enquanto, né, para dar um veredito aí, que não é recomendação de nada, né? Acho que para longo prazo nenhuma das varejistas aí vai te fazer mal, tá? Acho que Magalu, Via Varejo e Betou3, né? No caso Betou3, que se eu não me engano, se elas se fundirem, Lame 4 vai virar Betou3, salvo engano, né? A gente já abordou isso aqui no canal, mas eu não lembro corretamente. Mas enfim, se eu fosse colocar uma ordem de atraentes pelo preço, eu colocaria Via Varejo, Betou3 e depois Magalu, tá bom? Acho que Magalu já tá bem esticadinha aí, a não ser que ela realmente revolucione aí a digitalização no Brasil, eu colocaria nessa ordem, tá bom? Então, no máximo, aí, caso a Magalu revolucionasse mesmo, aí ela voltaria para primeiro, mas acho difícil. Então coloco aí Betou3 em segundo lugar e Via Varejo em primeiro. Beleza? Então falamos aí das varejistas, Lame 4 e Betou3. Deixa o like, se inscreve, compartilha. E aí cuidado com seus investimentos. E claro, tá caindo, tá barato. Vai esperar subir para comprar? Não. Vai comprar no suporte e pensar a longo prazo. E analisar, se você pensar em longo prazo, você irá analisar gráficos de tempos gráficos maiores, tá? E aí, não esqueça, tá?
os cursos com cupom aí até hoje e a votação diária, pra gente ver um fechamento com uma ação diferente. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.